Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje. E o nosso tema hoje é a natureza da alma humana. O que é isso de alma humana, né? A gente ouve tanto falar que nós temos uma alma, mas ficamos sem entender o que que significa. É uma realidade tão estranha às vezes, né? Alguma coisa que existe dentro da gente ou associada a gente. E o que coisa é essa que é uma coisa que perdura depois da nossa morte física? É o que nós sabemos da alma humana. E eu aqui hoje nessa apresentação vou fazer uma certa intercâmbio, né, entre alma e espírito. Vou usar a mesma palavra possivelmente para essa mesma realidade, tá? No fundo, a gente deveria distinguir alma de espírito e haveriam algumas nuances, mas hoje eu não vou tratar dessa nuance, não. Vou tratar dessa realidade que existe em nós, ligada a nós, e que dá o diferencial do que somos nós, seres humanos, com relação a tudo mais que nos cerca. Nós dizemos que a única realidade que conhece, associada a ela, uma energia, uma realidade, uma identidade chamada alma, que quando a gente parte desse mundo, vem a dar o nosso último suspiro e o nosso corpo físico não mais age ou funciona, essa alma continua e ela se transpõe para uma outra realidade. O que que é isso da alma, né? Essa realidade da alma, né? Ela é muito parecida com a realidade do sol e o espelho, né? O sol, quando está refletindo, está sendo refletido no espelho, a gente pode dizer que o Sol entrou dentro do espelho, né? Mas o Sol não entrou dentro do espelho, mas ele está lá dentro, eu estou vendo o Sol dentro do espelho. A alma não entra dentro do corpo, mas ela se reflete através da nossa realidade física. Essa alma não pertence a esse mundo físico, não pertence a essa realidade. Essa alma encontra-se numa dimensão infinitamente superior, porém o nosso corpo tem a capacidade de refletir a alma. Da mesma forma que o espelho tem a capacidade de refletir o sol quando o espelho se coloca à disposição do sol. No entanto, quando o espelho parte, quando ele quebra, se estilhaça, nada acontece com o sol. Ele continua na mesma posição que se encontrava. Mas deixou de ser refletido pelo espelho. Da mesma forma, a alma, quando o nosso corpo físico morre, quando ele dá o seu último suspiro e puf, nós vemos, o corpo morreu, a alma não sofreu nada. Então, a alma humana, que é essa realidade fantástica que nos acompanha, que está conectada a nós, que está relacionada a nós e que não está dentro de nós, como o sol não está dentro do espelho, mas está sendo refletido pelo espelho. Essa alma tem poderes, tem forças, tem capacidades que são impossíveis de serem medidas com a capacidade de avaliação que nós temos nesse mundo, nesse plano. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a alma independe do corpo, apesar de que ela esteja associada ao corpo. Vamos se lembrar sempre: é o sol e o espelho. O sol independe do espelho, mas ele está associado ao espelho porque o espelho é capaz de refletir. A alma, portanto, não sofre com nenhuma incapacidade do corpo. A nossa alma não deixa de estar atuando, agindo, presente, irradiando o seu poder e força quando nós dormimos. Porque quando nós dormimos, parece que nós estamos inertes, né? Aos olhos do mundo exterior, morremos, porque nós não temos nenhuma função, não falamos, não vemos, não andamos, não fazemos nada. Então, se o corpo, por exemplo, sofre com alguma doença, né?
Uma pessoa que sofre um acidente e entra em coma profundo, a alma continua normal. Mas ela não tem a capacidade de se conectar com o mundo dessa realidade que nós vivemos, porque ela precisa do corpo são, do corpo sadio, do corpo completo. Quem está, na verdade, pensando, refletindo, sonhando, visualizando, desejando, planejando, amando, acompanhando a realidade das coisas nesse mundo que nós vivemos, no caso de nós seres humanos, é a nossa alma. E com ela, o corpo expressa a realidade da alma. Quem está conseguindo falar agora aqui para vocês e refletir sobre todas essas coisas que eu estou dizendo é a minha alma, que está se utilizando, né, da minha mente, que está se utilizando do meu corpo para que possa então se expressar. Parece que é um outro ser dentro da gente, mas eu quero tirar isso da cabeça de vocês, porque não existe nem dentro nem fora. Ela está associada. Voltem e lembrem-se do espelho. O sol não entrou dentro do espelho, a alma não entrou dentro do corpo. O meu corpo não é um marionete, um fantoche que está sendo controlado pela alma. A alma se associa ao corpo. E essa alma se associa ao nosso corpo desde o início da nossa trajetória nessa realidade física, ou seja, desde o início da nossa concepção, né? A alma está associada. Num dado instante desse processo, né? Nós não sabemos direito quando, possivelmente entre a ligação do espermatozoide com o óvulo até o início da multiplicação celular, né? Em algum dado momento essa alma se conecta. O corpo que vai se formando tem a capacidade de refletir a alma. Então, por isso que nós precisamos de um corpo sadio para que a alma tenha a possibilidade de plenamente se manifestar. O corpo é como se fosse o templo da alma. Isso é utilizado dentro dos ensinamentos bahais. Os escritos bahais se referem ao corpo humano como o templo da alma. É onde a alma se manifesta. Então eu preciso ter esse corpo preparado, né? Preciso ter esse corpo sadio, para que a alma possa se apresentar plenamente. É como se eu estivesse falando, por exemplo, daquelas lâmpadas antigas, né? Quem é mais novo já não viu lâmpada com filamento dentro, que tinha aquela coisinha meio, parecia uma chama dentro da lâmpada, né? Agora as lâmpadas são LED, são eletrônicas, enfim, a realidade mudou. Mas aquela lâmpada antiga, a gente conseguia perceber que num dado momento, né? É exatamente isso, a lâmpada incandescente, né? Ela encandecia. Num dado momento, você via de repente a lâmpada romper aquele filamento incandescente e a lâmpada não funcionava mais. O que aconteceu com a energia elétrica? Ela acabou? Não. Ela simplesmente está lá esperando, está pronta para, se houver a conexão, ela se manifestar. A alma é isso. Ela sempre está pronta para a sua manifestação, mas ela precisa do corpo para que ela possa, nesse plano material, se manifestar. Então a alma é como se fosse esse sol, a alma é como se fosse essa energia que circula pela lâmpada. A alma é o que nos dá a verdadeira vida, né? Por que eu digo que a verdadeira vida é a vida da capacidade de refletir sobre si mesmo. Nós somos os únicos, os seres humanos, nós somos os únicos seres que refletem sobre a sua própria existência. Um animal doméstico, um cão, um gato, não tem consciência da sua própria existência. Ele tem sensações, tem emoções, tem tudo isso, mas falta-lhe a capacidade de refletir sobre a sua própria existência. O penso, logo existo, não existe para o animal, né? Mas ele simplesmente existe, como vegetal, mineral, enfim. Não tem consciência de si próprio. Esse ato de ter consciência de si próprio decorre, deriva
da alma. E essa alma, ela passa por esse processo nesse mundo para exatamente submeter-se a um aprendizado e, a partir desse aprendizado, ganhar qualidades adicionais. Porque é no aprendizado da vida que a alma vai conhecer a humildade, ela vai conhecer a resignação, ela vai conhecer a alegria, ela vai conhecer a paciência, ela vai conhecer a, a cooperação, a dedicação. Porque enquanto ela não se manifesta no mundo limitado, que é esse mundo, que a gente chama de mundo contingente, né? Um mundo limitado, que tem delimitações, né? E essa limitação somos nós, física, porque nós somos tão frágeis que podemos desaparecer a qualquer momento. A nossa vida pode expiar-se em uma questão de fração de segundos, né? Mas a alma precisa passar por esse processo para conhecer uma série de qualidades que ela vai agregar a ela. A nossa passagem por esse mundo, por esse plano, se deve exatamente a essa natureza da alma. A alma é capaz de passar por aprendizado. A nossa alma, quando vem a esse mundo, quando se manifesta pela primeira vez, quando da nossa concepção, do nosso surgimento, do nosso nascimento, digamos assim, ela é pura, ela é límpida, ela não tem nenhum defeito, né? Mas ela vai passar por um processo de aprendizagem. Ela vai absorver coisas desse plano. Ela vai aprender nesse plano uma série de qualidades e características e capacidades que ela vai poder utilizar na sua próxima etapa de existência. Então, esse mundo, para a alma, é como se fosse um grande útero, né? É onde ela vai desenvolver a sua capacidade. Por isso que nós precisamos de um mundo como esse, onde hajam mais pessoas e onde a gente possa aprender uns com os outros, umas com as outras. Como é que eu vou exercitar paciência se não existir a outra pessoa? Quando não tem outra pessoa, o que significa eu ser impaciente com alguém? Nada. Como é que eu vou aprender cooperação se não houver outra pessoa? Como é que eu vou aprender sobre generosidade se não houver outra pessoa? Eu somente vou poder ser generoso se eu for generoso para com alguém, paciente para com alguém, humilde com relação a alguém. Então, isso é essa dimensão da alma que a gente está buscando entender, né? Só que a alma, ela tem esse aprendizado, né? Estamos falando sobre a natureza da alma, então a alma é uma realidade capaz de aprender, capaz de assimilar, capaz de entender, capaz de absorver, né? E uma vez que a alma passa por isso, ela está plena então desse conhecimento, dessas qualidades, dessas capacidades. O que que acontece com ela depois que ela se dissocia do corpo? Para onde ela vai brilhar? O que ela vai fazer? Então eu quero falar um pouco sobre isso também agora, né? O que que acontece com a alma? O que que a alma traz e para quem ela leva alguma coisa? A alma, quando se dissocia desse corpo e ela deixa de estar sendo percebida nesse plano existente, né? A minha alma, Irade Roberto Egrari, deixa de ser percebida na hora que o meu corpo der o seu último suspiro e falecer. Vocês vão olhar para mim e dizer: e morreu. Onde está a minha alma? Nós não conseguimos perceber, né? Mas ela continua existente, ela está aqui do nosso lado. É, parece praga, né? Mas eu estarei do lado de todo mundo que esteja do meu lado. Só que esse plano não consegue perceber como a criança no ventre materno, né, o embrião no ventre materno, não consegue perceber o mundo fora. Ainda que a mãe se expresse com carinho, com amor, acaricie o seu ventre, fale palavras amorosas e a criança perceba alguma coisa, mas não entende o que que é, ela não consegue entender o que que é o outro plano. Como nós, nesse grande ventre que é o mundo da realidade, nós não conseguimos perceber o que que é o mundo da realidade espiritual, da realidade da alma.
Mas a alma interage com esse mundo, né? Então, uma coisa que eu busco dos escritos sagrados barrais, né, o que diz Bahá'u'lláh, é que as almas que partem desse mundo, elas passam a ter o papel de serem o fermento, o levedo que faz esse mundo desenvolver. Para que haja desenvolvimento, é preciso que haja uma ação externa. E essa ação externa é provocada pelas almas quando elas partem desse mundo. Então, essa é a nossa primeira tarefa no outro plano. É continuarmos conectados com esse mundo, ajudando esse mundo a florescer, a crescer nas artes, nos ofícios, na ciência, em tudo que existe, né? Então, esse é o primeiro papel, o papel principal, né? Então, toda a conexão que existe desse plano com outro plano se dá através da intervenção de todos aqueles que vão constantemente partindo desse mundo. Ora, são milhões de pessoas que partem desse mundo por dia. Não são nem milhares, são milhões, né? Com o planeta que está com 7,5 bilhões de habitantes, né? A cada dia milhões de pessoas se vão desse mundo. E suas almas permanecem. O que elas fazem? Elas são as responsáveis por fazerem esse pão crescer, essa massa crescer. Elas são o levedo, são esse fermento que faz a gente poder crescer, né? As almas são, segundo Bahá'u'lláh fala, o impulso supremo que move o mundo dos seres. As almas são essa energia, essa força que faz o mundo dos seres ser impulsionado. Então, volta um pouco. Se eu hoje ainda estou consciente do meu papel, que é nutrir a minha alma com qualidades que sejam capazes de dar a ela o potencial de poder influenciar nesse mundo, se eu privo a minha alma disso, se eu privo a minha alma de aprender sobre amor, se eu privo minha alma para aprender sobre humildade, se aprender sobre generosidade, o que eu estou fazendo com a minha alma? Quando ela se dissocia do meu corpo, né? E ela se abre para a nova realidade, que é a existência dela, da realidade espiritual, ela desconhece os elementos necessários para ela poder intervir nesse plano. E é uma pena, é uma lástima, porque eu vou olhar para mim mesma, para mim mesmo e dizer, puxa, eu deixei de trabalhar essas qualidades enquanto eu estava no plano da existência material, e agora minha alma, eu não tenho condições de poder fazer essa colaboração, devolver ao mundo aquilo que o mundo havia me dado. Porque o mundo nos deu muitas coisas, né? Nos deu muitas possibilidades e nos permitiu que nós tivéssemos acesso, né, a essas qualidades. Então eu tenho acesso a essas qualidades, mas eu não permito que a minha alma, nesse plano, nesse mundo, absorva essas qualidades, apreender, né? Absorver, trazer para si essas qualidades. E aí, quando eu vou para o próximo plano, eu desconheço isso, porque eu não levei comigo. Então, é o que a gente fala, né? Para o próximo plano de existência, eu não vou levar dinheiro, não vou levar bens, não vou levar posses, não vou levar títulos. Ah, eu sou o doutor, professor, fulano de tal. Não tem título, não tem nome, não tem posse. A alma desconhece gênero. Ela não é masculina ou feminina. Nosso corpo é masculino ou feminino. Mas a alma desconhece gênero. A alma desconhece raça, classe, cor, etnia, religião, o que seja. Ela é alma. Ela é essa. Eu estou com uma certa tendência a querer chamar de energia, porque é alguma coisa que talvez a gente consiga entender. Mas ela tampouco é energia, ela é uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente seja capaz de imaginar, que é uma realidade que se conecta ao nosso corpo, à nossa existência, absorve conhecimento, passa por aprendizado, e daí então parte desse mundo, mas não vai para o além, que é longe daqui. Essa alma continua aqui do nosso lado, devolve ao mundo tudo aquilo que ela
havia absorvido, aprendido e se beneficiado para poder crescer. Mas a alma que, durante a sua existência terrena, não se colocou nesse caminho do aprendizado das qualidades sublimes, supremas, superiores, ela vai para outro plano com o quê? Com dinheiro, com posse, a, com raiva, isso não vai existir. Porque o negativo, isso é um outro conceito importante a gente aprender, o negativo não existe. Só existe o positivo ou a falta do positivo, mas o negativo não tem existência. A escuridão não tem existência, o que existe é falta de luz. Então, se a minha alma não absorveu luz, o que ela é? Ela é a falta de luz, ela é nada. E aí o que ela pode fazer pelo progresso desse mundo, na sua relação não somente com esse planeta Terra, mas com a existência de bilhões e bilhões e bilhões de sóis e terras onde existem vida também? Imagine o quanto a gente tem poder de poder criar, de poder transformar, de poder inspirar. Constantemente fazer isso, mas eu perdi a chance porque eu não trabalhei a minha alma no momento que eu deveria trabalhar. Né? Agora, então o que é a riqueza da alma? A riqueza da alma é a proximidade ao divino, a proximidade ao sublime, a proximidade do transcendente. É eu ter essas qualidades, essa é a verdadeira riqueza da alma. Né? Ah, daí então, quando nós temos essa riqueza que é a proximidade de Deus, nós podemos sim intervir, interceder pelos outros que estão aqui. E podemos ajudar a todos aqueles que querem crescer e evoluir e se desenvolver. Né? Ah, e aí, as almas que aqui, nesse plano, puderam desenvolver e absorver qualidades, né? Elas vão ter também uma qualidade muito interessante, que é poderem ensinar as outras almas que não o fizeram aqui. Né? Então, a misericórdia divina é infinita, é muito grande. Ok, eu não aprendi aqui, também não quer dizer que eu vou dizer, bom, não vou aprender aqui, então deixa para eu aprender no outro plano, porque lá vai ter gente que vai me ensinar. Né? Pode ser que nessa escola você tenha certa dificuldade. Né? Mas essa difusão das fragrâncias, da santidade, da sublimidade, da transcendência, né? As almas que aqui absorveram essas capacidades podem fazer isso no outro plano. Então, o outro plano de existência, para onde a nossa alma se abre, né? Não é para onde ela vai, ela se abre para esse plano, no momento que ela se dissocia do nosso corpo, nesse plano material, né? Essa outra realidade é uma realidade de construção, de realização, de criação, de transformação, de inspiração, né? De nutrição. Então, toda a nutrição vem desse outro plano. Existe um conceito na física, né? Que aqui não é uma aula de física, mas enfim, tentando assim rapidamente passar por isso, nenhum sistema fechado é capaz de aumentar o seu grau de complexidade, aumentar o seu grau de entropia, né? Que é o termo físico. Ou seja, o planeta Terra é um sistema fechado. Porque seres que nascem aqui, crescem aqui, só interagem entre eles mesmos, de onde eles ganham a energia, a sabedoria, o conhecimento que vai se multiplicando? Nenhum sistema que é fechado, ou seja, o planeta Terra está isolado de tudo mais, né? Só tem a luz do Sol que vem para cá, os raios cósmicos, mais nada. Mas não é raio cósmico nem luz solar que faz a gente desenvolver a nossa capacidade intelectual, porque nós não somos seres que sejamos movidos a clorofila, né? Nós não temos clorofila. Quem tem clorofila é vegetal. Ele cresce com o sol. Nós não crescemos com o sol. Então, o que nos faz crescer? O que nos faz desenvolver? É alguma luz que vem de uma outra dimensão. Isso que faz aumentar o grau de complexidade do nosso planeta. Podemos estar fazendo várias coisas erradas. Isso não vem dessa outra dimensão.
Essa dimensão nos dá a possibilidade de realizarmos coisas fantásticas nesse mundo e transformarmos realmente esse mundo num mundo de paz, de alegria, de prosperidade, de entendimento, de unidade, de união. E nós precisamos nos conectar então com essas almas. E essa conexão com essas almas se dá através da oração. Então, a oração para essas almas crescerem, mas a oração também para que essas almas nos inspirem. Então, a oração é um segredo, é uma conexão muito poderosa, de onde nós derivamos energia, mas nós também podemos ofertar orações para que essas almas que se dissociaram desse mundo, que se abriram para outro plano, possam crescer e evoluir. Tentei fazer um resumo do resumo do resumo, para a gente ter uma ideia do que é a natureza da alma. Espero ter ajudado vocês a se conscientizarem disso e se inspirarem a trabalhar a sua alma, a fazer com que ela seja capaz de absorver as qualidades necessárias para a sua evolução na sua próxima etapa. É isso aí.